We've been looking at the number 126 as a prophetic symbol. Estivemos olhando para o número 126 como um número profético. And I've been asked by some to recap what we covered yesterday. E foi pedido para que houvesse uma recapitulação do que falamos ontem. And by way of quick recap, E ao fazermos essa recapitulação bem rápida, we looked at the 2520. nós olhamos o 2520 And we saw that there's a chiasm within the structure of the 2520. e nós vimos que existe um quiasma dentro de 2520, Where the things we see at the beginning of the 2520 are the things that we see at the end of the 2520. e as coisas que nós vemos no início dos 2520 é o que nós vemos no final dos 2520. Right? So there's this mirror effect between the beginning and the end of this time prophecy. Então existe esse efeito de espelho do início e com o final dessa profecia. And I made the statement that this concept that the end parallels the beginning E eu fiz eu atestei de que existe esse paralelo do começo com o final, is embedded within the DNA of the 2520. vendo como também existe esse DNA dos Then we went to 1520. Daniel chapter 5, E então nós fomos até Daniel 5, where we have Mene, Mene, Tekel, Upharsin being brought to view. onde nós vemos Mene, Mene, Tekel, Upharsin trazidos à nossa And vista. these are weight measurements E isso são pesos de medida that add up to 126. que somados dá 126. And Mene, we said, is 50 shekels. E vimos que Mene significa 50 ciclos. So Mene, Mene would make 100 shekels. Então vemos que Mene, Mene significa 100 ciclos. A tekel is 1 shekel. E Tekel é um ciclo. A Upharsin is half a Mene, which would be 25 shekels. E Upharsin é a metade de um Mene, que é 25 ciclos. So as you add these up, you come up with the number 126. Então, ao somarmos, nós temos 126. Now, these 126 shekels can be converted to a more basic weight measure called geras. Nós, então, podemos transformar esse número 126 em geras, que é uma unidade mais básica de medida. And according to scripture, there are 20 geras in a shekel. E, de acordo com as escrituras, existem 20 geras dentro de um ciclo. So 126 times 20 gives you 2520 geras. Então, 126 vezes 20 geras dá 2.520 geras. Right? So we said that Daniel understood these weight measurements. Então, nós vimos que Daniel entendeu essas unidades de medida. And he understood what they meant. E entendemos o que ela Because the queria dizer. 2520 is the prophecy identifying judgment and scattering. Porque vimos que 2520 é algo que identifica o espalhamento e o juízo. And was able to tell Belshazzar that this is what God is saying is going to happen, has happened and will happen. E Daniel teve a capacidade de dizer para Belsazar o que estava So this acontecendo e o number que iria acontecer. 126 is a symbol of the 2520. Então, 126 é um símbolo para 2520. Right. So we started identifying applications of the number 126 in the scripture, in prophetic history. Então, começamos a ver como o número 126 se aplica na história profética. Remembering the idea that the beginning of the 2520 parallels the end. Lembrando que o início de 2520 paralela com o final desse número. Therefore, the beginning of 126 parallels the end of 126. Vendo que o 126, o seu início, paralela com o final do So 126. identified a significant year in prophetic history, which was 1888. Então, vimos um número que é significativo na história, que é 1888. And we spoke about what happened in 1888. E nós falamos o que aconteceu em 1888. That you have the outpouring of the latter rain in the message of righteousness by faith. Que existe a chuva caindo através da mensagem de justificação pela fé. You have two classes being manifested at the Minneapolis General Conference. E existe duas classes representadas na conferência de Minneapolis. Because some accepted this message and the majority rejected it. Porque alguns aceitaram essa mensagem e a maioria rejeitou.
And the rejection of this message constitutes a rebellion. E a rejeição dessa mensagem significa rebelião. And Ellen White, in manuscript releases, E Ellen White, em Manuscript Releases, says that these men who were rebelling against the message of Jones and Wagner e Ellen White diz que as pessoas que negaram a mensagem de were Wagner e repeating the Jones, rebellion of Korah, Dathan, and Abiram. eles estavam representados pela rebelião de Coré, Datã e Abirão. So when we count 126 from 1888, Então, quando contamos 126 anos a partir de 1888, it brings you to 2014. te traz até 2014. And in 2014, we see all the things that we saw in 1888. E em 2014, nós vimos acontecer tudo o que aconteceu em 1888. We see the latter rain beginning to be poured out. Você vê que a chuva serôdia ela começa a cair. And the outpouring of this latter rain is marked, Ezra 7:9 marks the beginning of this, of the latter rain. E Esdras 7:9 demarca o início dessa chuva serôdia. And the truths that have been unsealed in connection with Ezra 7:9 E as verdades que estavam conectadas com Esdras 7:9. up to this present time, these are the latter rain. Em relação a essa mensagem, essa é a And we verdade. saw two classes in 2014 in this movement. E então vemos duas classes surgindo neste movimento em 2014. Because there was a class who was rejecting this new dispensation of light. Porque uma classe estava rejeitando essa nova dispensação de luz. I think we can say the majority, Nós podemos até falar que foi a maioria. while there were others who were receiving it as light from heaven. Que outros que estavam recebendo essa luz do céu. And those rejecting this light, they were in rebellion. E todos aqueles que rejeitaram essa mensagem estavam em rebelião. And at the time, the passages the Lord led people to make sense of this development E ao ao guiar essas pessoas nesse processo desse desenvolvimento, was the history of Korah, Dathan, and Abiram, é a mesma história de Coré, Datã e Abirão, which was a rebellion against God's organization fundamentally. que foi uma rebelião contra a organização de Deus de uma forma fundamental. So we then went on to look at the number 151, Então nós começamos a observar o número 151, because an alternate measure for a mene porque da mesma forma, um número is para 60 Mene shekels instead of 50 shekels. é 60 ciclos ao invés de 50 ciclos. So if you add up the same calculation of mene tekel upharsin Então, se você adapta o mesmo cálculo de Mene, Mene, Tekel, Upharsin, with 60 shekels for a mene, como 60 ciclos sendo um Mene, it'll give you 151. você terá 151. So 151 is also a symbol of the 2520. Então, da mesma maneira, 151 é um símbolo para 2520. Right? So at the end of the 151 parallels, the beginning of the 151 parallels the end. Então, o início de 151 paralela com o fim de 151. Then we took another significant year in prophetic history, Então, nós pegamos outra coisa em relação à significância da história profética, which is 1863. que é 1863. And we saw a number of things happen in 1863, E nós vimos algumas coisas acontecendo em 1863, internal to the Adventist Church. de forma interna na Igreja Adventista, You have organization, e você tem organização and you have a rejection of foundational truth. e você tem a rejeição de verdades fundamentais. This being the 2520. E uma delas foi 2520. Now, the rejection of this 2520 marks the beginning A rejeição de 2520 marca o início of the scattering of the jewels of truth in William Miller's dream. ele marca o início do espalhamento dessas joias do sonho de Guilherme Miller. Right? And okay, so we see these developments. If we count 151 from 1863,
Bem, nós vemos esse desenvolvimento da história e quando colocamos 151 no início de It takes you to 1863, 2014, te leva até 2014, where organization becomes present truth within this movement. onde a organização começa a ser tema da verdade presente para este movimento. Of course, it's a couple of years before concrete steps start to be taken in the work of organization. Claro que já havia sido antes tomado alguns passos antes de começarmos a falar sobre organização, But at least here it starts to be identified as present truth. mas ao menos em 2014 começou a ser identificado And we como see a verdade rejection of presente. foundational truth also in 2014. E também vemos a rejeição de fundamentos também em 2014 da verdade presente. Because those in this movement who are repeating the history of Korah, Dathan, and Abiram Porque estamos repetindo a mesma história de Coré, Datã e Abirão. in order to reject Ezra 7:9, Em relação a rejeitar Esdras they 7:9, realized that they needed to reject the very foundational concepts of this movement. e ao rejeitar Esdras 7:9, eles rejeitaram algo que é muito básico e fundamental deste movimento, Such as the line upon line method, the prophetic line methodology. como a metodologia de linha sobre linha. Right? So I think that was where we got up to. Então é isso que eu creio que nós vimos até agora. And today we will continue. We'll actually start on the notes today. E hoje nós começaremos a ver as nossas notas. So we'll go back to the number 126. Então vamos voltar ao número 126. The number 126 is a symbol of the 2520. Vemos que 126 é um símbolo para 2520. And of course, in the 2520, the end parallels the beginning. E claro que isso paralela o início e o fim deste número. But there's more that we see in the 2520. Mas há mais para ser visto em 2520. If we lay out the structure of the prophecy, Se desenharmos uma estrutura da profecia, which I will do in a moment, que nós faremos em um momento, we see two lines in the 2520. nós vemos duas linhas em 2520. A line for the northern tribes and a line for the southern tribes. Uma linha para as tribos do norte e uma linha para as The tribos do northern sul. kingdom and the southern kingdom. O reino do sul e o reino do norte. And this line for the northern kingdom takes us from 723 Essa linha para o reino do norte começa em 723 to 1798. e vai até 1798. And this line for the southern kingdom E essa linha para o reino do sul takes us from 677 nos leva de 777 to 1844. até 1844. So we have 2520. Então nós temos aqui 2520. And we laid out this line from 1888 to 2014. Nós fizemos uma linha de 1878 até 2014. And I want to
suggest to us that this line from 677 to 1844 E eu quero sugerir que essa linha de 677 até 1844 parallels this line from 1888 to 2014. paralela essa linha de 1888 até 2014. What am I getting at? O que eu estou querendo mostrar é, I'm saying we've seen that within the 2520, the end parallels the beginning. nós vemos que 2520, o início dele paralela com o seu início. And this is repeated here in this symbolic 2520 here in the 126. E isso repete simbolicamente aqui através dos 126 anos. But the 2520 has two lines, Mas os 2520 possui duas linhas. and each of these lines teach different truths. E cada uma dessas linhas ensina duas verdades. So in this symbolic 2520, we'll also see two lines Então você vê que esse 2520 simbólico tem that também are duas teaching linhas, different truths about the history of Adventism. que também ensina duas histórias diferentes sobre a história do Adventismo. So this line from 677 to 1844 Então essa linha de 677 a 1844 parallels this line that we've already laid out from 1888 to 2014. paralela com 1888 e 2014, como já havíamos feito antes. So if you look at this line from 1844 parallels 2014. Então vemos essa linha, vemos que 1844 paralela com essa linha. Because in 1844, the work of measuring the temple became present truth. Porque a medição do templo começa a ser verdade presente. And we see this in Revelation 10. E nós vimos isso em Apocalipse 10. If you turn to Revelation 10 and verse 10, E se lermos em Apocalipse 10, verso 10, and we'll read Revelation 10, verse 10 to chapter 11, verse 2. e lemos Apocalipse 10, verso 10, até o capítulo... And it says, And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God and the altar, and them that worship therein. But the court which is without the temple leave out, and measure it not, for it is given unto the Gentiles. And the holy city shall they tread underfoot 42 months. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te, e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Acabamos de ler Apocalipse 10, versos 10 e 11, Apocalipse 11, verso 1 e 2. All right, so after the great disappointment on October 22nd, 1844, Então, após o grande desapontamento de 1844, they're told to prophesy again. foi mandado que se profetizasse outra And the very vez. next development in Revelation 11 E o próximo, a revelação que a gente vê em Apocalipse 11, is the measuring of the temple. é a medição do templo. And this is pointing to, on one level, the opening of the most holy place, Então, isso em um nível, vê a questão do Santíssimo no and the santuário understanding of the sanctuary doctrine, e o entendimento da doutrina do santuário, which also opened up the Sabbath truth. que também abriu porta para o entendimento sobre o sábado. Right. So in 2014, the work of measuring the temple becomes present truth as well. Então, em 2014, a medição do templo também começou a ser verdade presente. It was in this year, I believe, that light was opened up on the most holy place. Então, creio que no Santíssimo houve abertura
do entendimento sobre esse that this tema. slide of Ezra 7:9, this is the opening of the most holy place of the heavenly sanctuary. Que esse entendimento de Esdras 7:9 foi uma abertura para esse entendimento dessa nova luz. So at a prophetic level, there's that application. Em um nível profético, essa é uma But if aplicação. you look at the temple is God's church. Mas se você olhar o templo é a igreja de Deus. And this work of measuring the temple can also be seen to represent the work of organization. E a gente pode ver que essa medição do templo também é um trabalho de organização. Right? Since 2014, organization has been present truth, as we've already identified. Então vemos que em 2014 o tema de organização tem se tornado uma verdade presente. And the groundwork for organization was, yes, you could identify organization as far back as 9/11. E uma base para isso seria, para a organização, um lugar de onde a gente pode partir a partir de 11 de setembro de 2001. But we can also say that the groundwork for organization was laid here in 2014. Mas podemos ver que a base para ver isso foi posta em 2014. Maybe groundwork is not very accurate, but a significant development in the work of organization took place in 2014. Talvez base não seja uma palavra muito acurada, mas a gente vê um desenvolvimento que se coloca a partir de Because a 2014. truth that was emphasized in 2014 Porque uma verdade que foi enfatizada em was the 2014 covenant lines. foi a questão das linhas de Now, aliança. in the study of the raising of the temple, Então, na história da erição do templo, that was shared here in Italy last year foi compartilhado aqui no Campal do ano passado, na Itália, and has been shared by myself in different places since then. e tem sido, na verdade, compartilhado em outros lugares desde o ano passado. Through that study, we tracked the development of the message from 1989 to the present day. Então, nós tivemos uma linha seguindo um caminho desde 1989 até os dias de hoje. And in 2014, an important truth that was taught at this time were the covenant lines. Então, uma verdade importante acerca da aliança foi ensinada em 2014. And what these covenant lines teach, E o que essas linhas de aliança Is that- ensinam God is now entering into covenant with the remnant, É que- as we would call it then. é que Deus tem entrado numa aliança com o seu povo remanescente. He's now entering into covenant with the people that he will use to give the loud cry. Ele está entrando em aliança com as pessoas que darão a mensagem do alto clamor. But an important truth is that when God is entering into covenant with one people, or rather before you come to that, and he is presenting this remnant with tokens of his covenant with them. Token symbols. In ancient Israel, when God entered into covenant with them, E no antigo Israel, quando Deus entrou em aliança com eles, he gave them the two tables of the Ten Commandments as tokens or symbols of the covenant. ele deu 2 tábuas de pedra como símbolos da aliança com seu povo. And with the final remnant at the end of the world, E com o seu remanescente fiel no fim do mundo, these two charts are the tokens of God's covenant with this group of people. Right, so there are two tables for literal Israel and two tables for spiritual Israel at the end. então você vê 2 tábuas para o Israel literal e 2 tábuas para o Israel espiritual. So God is entering into covenant with this remnant Então Deus está entrando em aliança com esse that we remanescente, now more often refer to as the church triumphant. que agora nós nos referimos a como igreja triunfante. But when God is entering into covenant with a group of people, Mas quando Deus entra em aliança com um grupo específico de it's something pessoas, that you see in different sacred histories.
é uma coisa que você vê em diferentes histórias sagradas. That as he enters into covenant with one group of people, he's bypassing another group of people. Que quando ele entra em aliança com um ele deixa para trás outro grupo. When Christ was entering into covenant with the Christian church, he was bypassing the Jews. Quando Deus estava entrando em aliança com o povo cristão, ele estava deixando para trás os judeus. When Christ was entering into covenant with Adventism, he was bypassing the Christian church. Quando Deus estava entrando em aliança com a igreja adventista, ele estava deixando para trás a igreja cristã. So an important implication of the understanding that God is entering into covenant with the church triumphant Então, uma implicação dessa verdade importante é que, ao ele entrar em is that aliança God com is seu povo, bypassing Adventism. é que Deus está passando por alto o adventismo. In the very same way he bypassed the Jews Da mesma in forma como ele passou os 1834 and the judeus, Christian church in 1844. da mesma forma como ele passou os judeus em 34 depois de Cristo, ele passou também os protestantes em 1844. So God is raising up another church. Então Deus está erigindo, levantando uma nova igreja. And God's church is always organized. E a igreja de Deus sempre é Right? organizada. We can't look to the idea that many people have in the church Então podemos ver que na igreja muitas pessoas têm ideias that somehow the present Adventist organization is going to be purged or transformed or any such thing. tem essa ideia de que a igreja adventista, como ela está agora, ela de alguma forma ela vai ser transformada de alguma maneira, There's an entirely new body that is being established. que esse corpo inteiro ele vai ser estabelecido de alguma forma. Right? So this understanding Então esse entendimento is important groundwork. é importante como Right? It gives an intellectual basis te dá uma base intelectual for the practical actions that are going to be taken in the work of organization. para entender como que as coisas serão práticas nesse fim dos tempos, no fim do mundo. Okay, so that's what we see taking place in 2014. Então é isso que nós vemos tomando lugar em 2014. Right? So this line is emphasizing the restoration of the covenant and the raising up of a covenant people. Então essa linha de 2520 está identificando o fim e o início And de um we can povo, see this in connection with this line here. e podemos ver isso em conexão com essa linha de But 126. the 2520 has two lines, as we've said. Mas os 2520 tem duas linhas, como nós já dissemos, Whereas this line is emphasizing the restoration of the covenant and the raising up of a covenant people, então a gente vê que esse está simbolizando o erigir de um povo, the top line is emphasizing something else. e a linha de cima está enfatizando outra coisa. It brings to view two phases of desolation, two phases of scattering. Traz para nós duas fases de espalhamento. This line is emphasizing the scattering of God's people. Essa linha ela traz um espalhamento do povo de Deus. And in its representation of this scattering, it divides it into two. E na apresentação dessa linha nós vemos ela é dividida em duas partes. And this was an idea that was integral to Miller's understanding and approach to Bible prophecy. E isso foi algo que Miller This- entendeu. This was an idea that was integral to Miller's understanding of Bible prophecy. E isso era algo que Miller entendeu e que trouxe no estudo da Bíblia de forma integral. That throughout the course of sacred history, there are two powers that desolate the church. Vemos na história sagrada que existem dois poderes que traz desolação para o povo de Deus. And they're symbolically represented as the daily or the daily desolation, E simbolicamente vemos isso através do contínuo, which is paganism, que é o paganismo, and the abomination
of desolation. e a abominação da desolação, which is the papacy. a abominação da desolação é o papado. And the daily desolation desolated the church for 1,260 years. E a gente vê que o contínuo, ele desola a Igreja de Deus por 1260 anos, Until we come to 538, até chegarmos a 538, where we see a changing of the guard. onde nós vemos uma mudança And from acontecendo. 538 to 1798, the papacy is desolating the church. Então vemos que de 538 até 1798 a gente vê a igreja, o papado, And espalhando a igreja. we can represent these another way. Nós podemos representar isso de outra maneira. The daily desolation O paganismo is the desolation from without the church or outside the church. é a desolação fora da igreja. Because paganism was, how shall I frame it? It was a system completely different from the Christian form of worship. Porque o paganismo era uma forma bem diferente do que a igreja ou o cristianismo, a forma de adoração. Right? Paganism was more of a snare to the Jewish nation, O paganismo era mais próximo do povo judeu, because the Jewish system of worship centered around animal sacrifices, right? porque o povo judeu ele tinha um sistema de sacrifício de animais. And paganism presented a counterfeit to the Jewish system of worship. E o paganismo é uma contrafação do sistema verdadeiro de adoração. Because the pagan system of worship also centered on animal sacrifices. Porque o paganismo também utiliza os animais como sistema de sacrifício. But in the Christian dispensation, Mas na dispensação cristã, it's an entirely new system of worship. é uma completa mudança do sistema de adoração. So we see Satan modifying his approach. Então nós vemos Satanás mudando a sua forma de aproximar, To adapt to this new system of worship. para que ele pudesse adaptar esse novo sistema de adoração. And his approach now was to create the papacy, E agora ele se aproxima ao criar esse sistema do papado, which we can represent as the desolation from within Christianity. que nós vemos essa desolação dentro do cristianismo. Right? The desolation that took on Christian forms and professed to be Christian. Essa desolação acontece por aqueles que professam ser cristãos. So this is something that we see in the history of, this is the point of emphasis of the top line of the 2520. Então esse é o ponto que é enfatizado dentro dessa linha de 2520. And we see that this line ends at the time of the end. E vemos que essa linha termina no tempo do fim. So what we should see Então o que devemos ver with the 126 com o 126 is another line, é uma outra linha. right? If 126 is a symbol of the 2520, Se 126 é um símbolo para 2520, we should see another line that parallels this top line. nós seremos capazes de ver uma outra linha dentro dessa linha de 2520. And this line would end at the time of the end. E essa linha também acaba no tempo do fim. So we ask ourselves, what's the time of the end for the final generation? Então, eu te pergunto, quando que é o tempo do fim para a última geração? This is 1989. Isso é 1989. So if we count 126 from 1989, Então, se contarmos 126 de 1989 para counting trás, back,
contando para trás, it takes you to 1888. vai te levar para 1888. Oh, 1863? Oh, Mil- sorry, yes. 1863. 1863. Na verdade, é 1863. Right. So from 723 to 1798, we have the scattering of God's people. Então, de 723 a 1798, vemos um espalhamento do povo de Deus. And from 1863 to 1989, we have another scattering. E de 1863 a 1989, vemos outro espalhamento. But this is not the scattering of God's people. Mas esse não é o espalhamento do povo de Deus. It's the scattering of the jewels in William Miller's dream. Esse é o espalhamento das joias de Guilherme Miller. In Miller's dream, his key, No sonho de Miller, a chave dele, which represents his rules of interpretation, a chave que representa as regras de interpretação, this key opened a casket. essa chave abre o baú You can show that the casket is the Bible. e você pode ver que o baú é representado pela Bíblia And in it he found all these jewels, e ele acha todas essas joias, which were the truths that were revealed to him. que eram as verdades que foram reveladas para ele. And the truths revealed to him are what you see on the 1843 chart. These are the jewels of Miller's dream. So in 1863, you begin to see the scattering of these jewels. Então, o 1873 é o ponto de partida onde começa o espalhamento dessas joias, Beginning with the rejection of the 2520. começando com a rejeição dos 2520. And you can trace the rejection of each one of these truths. E você consegue trilhar e ver a rejeição de cada verdade. Or rather, you could trace the history of the rejection of these truths. Você consegue rastrear a rejeição de todas essas verdades. Till 1989, Até chegarmos when 1989, in the words of Miller's dream, they're entirely covered. quando na história de Miller estava tudo coberto, essas verdades, They've all been scattered. que eles estavam todas espalhadas. Right? So we see that they're parallel, the same theme emphasized by this line Então, o mesmo tema que é visto na linha 2520 desse espalhamento do povo de is Deus brought to view in this line as well. é trazido à nossa vista nessa linha de But 1873 what else do we see? até 89. O que We mais see nós that there are vemos? two phases to this desolation Nós vemos from duas fases 723 to 1798. Nós vemos duas fases de desolação de 723 a 1798. Therefore, we should see two phases within this time period of desolation from 1863 to 1989. Então também vamos ver duas fases de espalhamento de 1863 a We see 1989. two equal periods of 1260 Nós veremos dois períodos igualmente também. right? Half of 126 will give you 63. Metade de 126 te dá 63. And the midpoint, E o ponto no meio, the midpoint between these two equal periods of 63 years e o ano no meio desses 63 anos, takes you to 1926. te leva até 1926. So we'll come to your notes now to make sense of that which we're laying out here. Agora nós vamos às nossas notas, para que a gente possa entender isso um pouco melhor. On page 46. Na página 46 das suas notas, Now there's a bullet there, partway down the page. It says the line of 723 to 1798 is divided into two periods of 1,260 years.
Thus the 126 can be divided into two periods of 63 years. Auf Seite 46, ein Punkt so in der Mitte, heißt die Linie von 723 bis 1798. Eu estou sem essa parte nas minhas notas, mas estão nas notas. A paginação está diferente. So we're going to come to that next paragraph. Então, quando vamos ao próximo parágrafo, But what we will see is that 1863 to 1926, vemos que de 1803 até 1926, this is the desolation from within. essa é a forma que acontece dentro. And from 1926 to 1989, E de 1926 a 1939, this is a desolation from without. existe uma desolação que acontece fora. So there's a mirroring of the pattern within the top line of the 2520. Então, existe um espelhamento nesses paralelos dos 2520 acontecendo Which is something também. that we often see in prophetic chiasms. Então, como a gente vê e já entendemos ontem, a questão dos quiasmos. How do we say that 1863 to 1926, that this was the desolation from within? Nós podemos então dizer que de 1863 a 1926 houve a desolação dentro da igreja. Because the work of undermining the truth that you saw in this time period Porque o trabalho que você vê em relação à verdade acontecendo nessa história was carried forward predominantly from sources within the church itself. foi feita basicamente com as coisas que estavam dentro da igreja. You could, and I list some of these towards the bottom of the page 46. Então, vemos isso no final da página 46. Eu creio que a paginação Right, aqui you have seja Kellogg. 44. É, Right? Kellogg was from within the church. Kellogg estava dentro da And igreja. He began to publish his pantheistic ideas in 1903. Ele começou a publicar as suas ideias do panteísmo em 1903. É a página 44 das notas. Bellinger was also from within the church. Bellinger também, ele pertencia à igreja. And he began to publish his ideas attacking the sanctuary doctrine in 1905. E ele começou a publicar ideias atacando a ideia do santuário em 1905. In this same time period, you have the 1919 Bible Conference, E você vê na Conferência Bíblica de 1919, where you see many things happening. onde você vê várias coisas acontecendo. You have the leadership of the church undermining the spirit of prophecy, rejecting the spirit of prophecy. Você vê a maioria da liderança da igreja rejeitando o espírito de profecia. You have W.W. Prescott introducing a new gospel. Você vê Prescott introduzindo um novo evangelho, Which is the Protestant gospel, que é o evangelho protestante, right? Through his book, The Doctrine of Christ. através do livro A Doutrina de Cristo. And the idea he was presenting is that we don't need Bible prophecy, essentially. E ele diz que nós não precisamos da profecia bíblica essencialmente. All we need is Jesus. E ele diz, tudo que precisamos é de So he Jesus. presented a conception of the gospel Então ele apresenta um conceito do evangelho separate from Bible prophecy. completamente separado da profecia bíblica. Right? So that's what we see taking place in 1919. E é isso que vemos acontecendo em And 1919. there's more that you can identify within this time period. E existe mais do que para você identificar dentro desse período de 63 anos. But I think these are enough to make the point that this work of desolating the church originated from within in this time period. Mas creio que isso seja prova suficiente para dizer que existe um espalhamento na igreja nesse período, dentro da igreja. And from 1926 onwards, this is the time period of the desolation from without. Então, a partir de 1926, nós temos uma desolação acontecendo fora da igreja. Do
do we see a significant development in 1926 to mark the beginning of this phase? Então vemos uma desolação acontecendo. Yes, we do. Now, the paragraph in the middle of the page, O parágrafo no meio da página it says 1863 plus 63 gives 1926. This was the year in which the General Conference Executive Committee adopted the Ecumenical Working Policy number 075. Da lesen wir 1863 plus 63 ergibt 1926. Dies war das Jahr, in dem der Exekutivausschuss der Generalkonferenz die ökumenische Arbeitsrichtlinie Nummer 075 angenommen haben, welche besagt, Yeah, I just read up to 075. So this year the church adopted an ecumenical working policy. also in diesem Jahr hat die Gemeinde eine ökumenische Arbeitsrichtlinie Nummer angenommen. And the next portion, which is in quotation marks, e a próxima parte, onde está a citação, is taken from the Adventist General Conference website. foi tirado do site da Conferência Geral. So speaking of this policy, it says, every agency that lifts up Christ before men. This policy recognizes every agency that lifts up Christ before men as a part of the divine plan for the evangelization of the world, and hold in high esteem the Christian men and women in other communions who are engaged in winning souls to Christ. Este foi o ano em que o Comitê Executivo da Conferência Geral adotou o número de política de trabalho ecumênico, que diz que a Igreja reconhece todas as agências que elevam a Cristo antes dos homens, como parte do plano divino para a evangelização do mundo, e mantém em alta consideração os homens e mulheres cristãos em outras comunhões que estão empenhados em what does ganhar it almas say? para Cristo. It's saying we recognize that the other churches and denominations are winning souls to Christ and doing the work of the gospel. Então, através dessa declaração, eles falam: nós aceitamos outras igrejas, reconhecemos que outras igrejas estão trabalhando em relação ao Evangelho. We hold them in high esteem Nós o temos por grande and are estima adopting a principle of cooperation e nós estamos adotando um princípio de cooperação with these other churches. com essas outras igrejas. All right, now this is a rejection of the second angel's message. Agora, essa é a rejeição da segunda mensagem angélica. What does the second angel's message E, say? e o que a segunda mensagem The angélica second angel diz? says that these other churches are Babylon, A segunda mensagem angélica diz: essas igrejas são Babilônia. right? They are fallen Elas estão because caídas of the rejection of the first angel's message. porque elas rejeitaram a primeira mensagem angélica. And that you need to come out of them. E você precisa sair delas. You need to separate from them and join the faith of the third angel, Você tem que se separar dessas igrejas e vir para a fé da mensagem do terceiro anjo. or you will be lost. Ou você estará perdido. Right? So you have the adoption of an ecumenical working policy, Então você tem é colocado agora um sistema de which is a ecumenismo, necessary development to pave the way for what we saw in this history. onde nós vemos que isso acaba acontecendo nessa história de 1926 a 1989. Right? Because what you see in this history, I think, was in the 1950s. Então, o que isso aconteceu foi mais ou menos nos anos de 1950. You have the evangelical conferences, Você tem conferências evangélicas, where certain leaders of the church onde alguns líderes da igreja entered into secret meetings with evangelical leaders. entraram em algumas reuniões secretas com outros líderes de igrejas evangélicas. And they had dialogue about the doctrines of the church. E eles têm tido diálogos sobre as doutrinas da igreja. And the result of that dialogue was the book Questions on Doctrine. E essas considerações foram representadas através do livro Considerações sobre Doutrinas. Questions on Doctrine. Questões sobre Doutrina é o nome. And what you see in that book Questions on Doctrine, E o que você vê neste livro, or rather a bit of background for those meetings, quando você vê toda a história por trás dessas reuniões, right? One of these evangelical leaders
was writing a book that was going to be published extensively. Eles publicariam esse livro extensamente. Was writing a book that was going to be published extensively. Eles estavam escrevendo um livro que seria publicado extensivamente. And this book was on the subject of cults. Und dieses Buch, das Thema dieses Buches war Sekten oder Kulte. And he came to these certain leaders of the Adventist church Então eles vieram para alguns líderes da igreja adventista and told them, I'm writing a book on cults, and in this book I'm going to call you a cult. Und kam zu diesen und sagte, ich schreibe gerade ein Buch über Sekten und ich werde euch als Sekte bezeichnen. You're not a mainline Christian denomination. Ihr seid keine christliche Kirche. Because of these specific doctrines that you hold. Aufgrund dieser speziellen Lehren, die ihr hochhaltet. And these leaders wanted to be recognized as a mainline Christian denomination. Und diese Leiter wollten jetzt aber als normale Christengemeinde angesehen werden. So in those meetings, they compromised on these doctrines that made Adventists an outlier. Right? Und bei diesen Treffen haben sie jetzt diese Lehrpunkte besprochen, die die Adventgemeinde eigentlich sozusagen als Außenseiter darstellen. Right? These include prominently the spirit of prophecy, Zum Beispiel den Geist der Weissagung. the watered down Ellen White's role and importance within the church, So haben sie die Wichtigkeit und die Rolle von Ellen White in der Gemeinde zunichte gemacht. also the atonement. Auch den Versöhnungstag. Right? Is the work of the atonement finished at the cross as the Protestants believe? Ist diese Arbeit der Versöhnung am Kreuz beendet, wie es die Protestanten glauben? Or is there a phase after the cross Oder gibt es da noch eine Phase nach dem Kreuz, where Christ is in the sanctuary ministering the benefits of his atonement? wo im himmlischen Heiligtum wirkt, eben diese Versöhnung zu wirken? And this phase is just as significant as his death on the cross and just as necessary. Und diese Phase ist genauso wichtig wie die des Kreuzes. Right? They adopted the Protestant understanding of the atonement as well. Aber sie haben nun die protestantische Sichtweise der Versöhnung angenommen. Right? So you have this work of the Protestants now desolating the church, the desolation from without. Und so sehen wir nun hier das Problem, dass die Protestanten die Gemeinde zerstört, nämlich diese Zerstörung von außerhalb. And they are scattering the jewels of truth. e eles têm espalhado as joias da verdade. But this work would have been impossible, or it wouldn't have been able to take place Mas esse trabalho não teria sido feito ou não teria como ter sido feito without the church taking the positive step to adopt an ecumenical policy in 1926. Isso não teria acontecido se a igreja não tivesse seguido esse caminho que daria abertura para esse trabalho ecumênico que se tomou So em 26. 1926 to 1989, this is the period of the desolation from without. Also sehen wir in dieser Zeit von 1926 bis 1989 diese Zerstörung von außerhalb. Right? So we see that the top line of the 2520 parallels this line as well. Então você vê que a linha de 2520 paralela com a do 126. There's another development that we can see from 723 to 1798. Há um outro desenvolvimento que podemos ver através de 723 até 1798, Which is this 30-year period from 508 to 538. que existe esse período de 130 anos, de 30 anos, de 508 até 538. And what took place over these 30 years? E o que teve lugar nesse período de 30 This was a anos? preparatory period for the papacy, Esse foi um tempo preparatório para o papado, in which it was preparing to do the work which it began in 538. e ele estava se preparando para então tomar o trabalho que começaria em 538. Right? 508 is when we mark the taking away of the daily. Paganism is taken away. Então 508 é o ponto onde nós tiramos, onde é marcado como o paganismo sendo deixado para trás. Then there's 30 years before the abomination of desolation is fully established and begins to persecute. Então vemos esses 30 anos que acabam e aí então agora a abominação da desolação ela toma o lugar do paganismo.
The point is that there's a preparatory period before we see the second phase of desolation doing its work. O ponto é que existe um período preparatório antes que a abominação da desolação ela toma o seu lugar. And I'm saying we can see the same thing in this line. E podemos dizer que acontece a mesma coisa nessa linha. There's a preparatory period not of 30 years, but 7 years. Existe um tempo preparatório, não 30 anos, mas 7 anos. And 7 years before 1926 takes you to 1919. E 7 anos antes disso, você vai para Right? So there's a 1919. development in 1919 that was preparation for what we saw from 1926 onwards. Então você vê que 1919 foi esse período de preparação antes de 1926. And this is the Bible conference that we've already mentioned. E essa é a conferência bíblica que já mencionamos. Right? What took place at this Bible conference, O que tomou lugar nessa conferência where bíblica, we saw the adoption of the evangelical gospel, onde nós vemos a adoção do evangelho, that all we need is Jesus, right? a questão do novo evangelho, que é só precisamos de Jesus. Prophecy is something else, prophecy is a side issue. The matter is Jesus. A profecia é só mais outra coisa. O que nós precisamos realmente é de Jesus. Right? This evangelical gospel was adopted here, Esse evangelho, ele foi tomado exatamente neste período. what also happened at the same Bible conference, E também na mesma conferência the bíblica, same man, W.W. Prescott, o mesmo Prescott pushed for the introduction of the revised Bible versions. ele também colocou a questão das novas revisões da Bíblia. The revised Bible, A questão da revisão da Bíblia, which is the predecessor of the NIV. que é a questão da nova versão internacional. And the NIV is the ecumenical Bible. E a NIV, que é a nova versão internacional, é uma So- Bíblia ecumênica. This work, you have the adoption 7 years before 1926. Então, esse trabalho de preparação acontece 7 anos antes de You have the 1926. adoption of the ecumenical gospel and the ecumenical Bible. Então, você vê um evangelho ecumênico, uma Bíblia ecumênica, As preparation for the adoption of the ecumenical working policy, como uma preparação para o trabalho de um ecumenismo which que toma, opened the doors for the Protestants to come in and desolate the jewels of truth, que and acaba, scatter the jewels of truth. que acaba abrindo a porta para que os protestantes venham e terminem de espalhar as joias que estavam no baú. So you see that the number 126, as a symbol of the 2520, Então, ao vermos o número 126 como um símbolo de 2520, sheds light on not only the present day, but the history of Adventism. ele não lança apenas luz para o tempo presente, mas lança luz também para o adventismo. And in our next study, we're going to look at this prophetic symbol more closely E no próximo estudo, nós veremos esse número visto as de mais it relates perto, to us at the end of the world now. como a gente tem se aproximado agora ao fim do mundo e a relação que ele tem com isso. We're out of time, so let's close the prayer. Nós estamos fora de tempo, então vamos orar. Father in heaven, we thank you for your word. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. We thank you for what we've been able to cover in the morning of this first full day. Nós agradecemos que fomos capazes de estudar bastante nessa primeira parte da manhã. We ask for your blessing now as we break for lunch, Nós te pedimos agora para que esteja conosco neste período do almoço and as we return to continue our studies. e também ao retornarmos para continuar os nossos estudos. Please be with us, for we ask it in Jesus' name. Por favor, esteja conosco, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.